Há uns 4 anos eu participei da Feira do Empreendedor. É uma feira montada pelo Sebrae, administrada pelo Sebrae. A gente tinha um stand lá do Clube do Networking. Se você não sabe o que é Clube do Networking, depois você dá uma procurada, clubedonetworking.com.br, você descobre. Mas o bacana que aconteceu lá foi o seguinte, no último dia de feira chegou um cara para conversar comigo. Ele chegou dizendo que tinha tomado a decisão de sair do emprego. Ele trabalhava numa empresa muito grande, uma empresa assim, muito famosa aqui no Brasil, muito grande. Ele era executivo há mais de 20 anos nessa empresa e ele tinha tomado a decisão de pedir demissão para poder empreender. A gente conversou, trocou um monte de ideias ali, foi muito bacana, foi muito legal a conversa. 4 anos depois, eu estou aqui na frente da Ótica, a loja Conceito que ele montou. Esse é um empreendimento que ele tomou a decisão há 4 anos atrás, montou e está aqui a Ótica. A gente está vindo aqui para bater um papo com ele. Bora, Silvio, vamos conversar ali. Mas aí tem esse mesmo Rodrigo Chanaché. Vambora. Rodrigão, 4 anos atrás a gente se conheceu na Feira do Empreendedor, naquele evento organizado pelo Sebrae e tal. Naquele dia você chegou para mim e falou assim, olha, eu tomei a decisão de pedir demissão, né? Sou executivo de uma empresa, trabalho lá há mais de 20 anos, já tomei a decisão que eu vou pedir demissão para empreender. E aí, como é que foi isso? Foi fácil tomar essa decisão? Não foi fácil. Assim, foi um processo longo de tomada de decisão. Assim. Demorei uns 3 meses para tomar essa decisão. E você estava empregado ainda? Você estava dentro da empresa ainda, pensando em sair? Exatamente. Então, surgiu um determinado momento na empresa em que pareceu oportuno tomar essa decisão, mas ainda assim foi difícil. Eu inclusive, tomei o cuidado de sair um pouco do ambiente da empresa. Tirei assim? 2 semanas. Conseguiu tirei tirar 2 semanas de férias ali. Justifiquei de alguma forma lá essas férias que eu tinha para tirar. Falou, eu preciso pensar se eu fico ou não fico. Não foi bem assim. Mas fiquei uma semana aqui no Rio, fazendo rotina com as crianças, filhos, levar para a escola, não sei o quê. Na época, filho pequeno? Filho pequeno. Então, isso foi em 2015, eu tinha uma filha de 3 anos e um filho de 5. Entendi. Então, eram crianças pequenas, ainda com muita despesa de escola pela frente, né? Pelo menos. E você tinha quantos anos na empresa lá? 20 anos. 20 anos. Quase 20 anos. E tinha um cargo legal, tinha um cargo bacana, estável. Exatamente. Você acha que você tinha mais uns 20 anos lá dentro ou não? Assim, se você quisesse ficar mais tempo, você ficava? Acho que sim. Tava tranquilo mesmo. Sim, dava pra ficar. Tava incomodando. Não tinha mais, eu achava que não tinha mais desafio. Eu já vinha sentindo isso há algum tempo. Então, uns 3 anos antes, isso começou a mexer um pouco comigo. E aí, no meio do caminho, o presidente da empresa, que era o meu chefe na época, me ofereceu uma oportunidade ali dentro de cuidar de outros assuntos. Acabei ficando por conta desse desafio novo, mas aquilo expirou rápido. Assim. 1 ano depois eu já tinha achado que tinha conquistado boa parte daquilo que eu queria. Entendeu? Entendi, mas o que você via do outro lado aqui? Né? Você estava dentro da empresa, seguro ali, né? Férias, 13º, PL e tal, tudo tranquilo, tudo seguro. Mas o que você via desse lado aqui que não tinha nada, não tinha nenhuma segurança dessa? O que você via aqui que você falava assim, poxa, mas eu acho que vale a pena eu pensar em empreender? O que é? Assim, tem muita ideia que você tem dentro da empresa e que você não consegue implementar, ou não pode implementar, ou porque aquilo não condiz com as suas expectativas, ou a própria estrutura organizacional não te permite avançar com aquilo. Você estava limitado, já estava Exatamente. Limitado. Então tinha muitas coisas, muitos conceitos, muitas iniciativas que eu queria aplicar e que eu não conseguia. Não por um demérito da empresa ou algum problema estrutural, nem nada. Por uma característica. É impossível você, como parte de um negócio imenso, conseguir implementar tudo aquilo que você quer. Aliás, depois eu descobri que mesmo sendo dono do negócio, é difícil fazer. Mas, obviamente, a flexibilidade é muito maior e é possível implementar e fazer as coisas do jeito que você quer. Bom, aí avançando, chegou em casa e falou, querida, vou pedir as contas. Não foi bem assim, olha só, eu estou pensando em pedir as contas, vamos conversar? E aí a gente então decidiu viajar. Entendi. A gente já estava se devendo aí alguns dias de folga, de férias. Deixamos as crianças com a minha sogra e fomos viajar e passamos 3 dias sem compromisso, sem agenda, sem telefone. Mas conversando sobre isso? Conversando sobre isso, entre outras coisas. Conversando sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso planejamento futuro. Né? E aí eu me dei conta que de fato era aquilo que eu queria. Eu não conseguia mais me imaginar
Entendi. muito mais tempo dentro daquela empresa. E sempre que eu me imaginava construindo o meu negócio, e eu nem sabia que negócio era esse ainda. Ah, legal, não tinha ideia. Não Você sabia que tinha você queria ideia. empreender, mas não sabia o que Não que era. tinha ideia. Tá. E sempre que eu me imaginava construindo esse negócio novo, eu tinha uma sensação boa, assim, eu tinha uma energia bacana, Entendi. entendeu? Tem um amigo que fala que são borboletas na barriga. Exatamente, Você exatamente. sentia, né? Exatamente isso. Entendi. E aí comecei a correr atrás disso. Não, mas aí na viagem tomou a decisão. Tomei a decisão na viagem. Voltou já com a carta de Voltei, demissão já. e aí tinha um plano todo preparado para essa saída, né? Tá. Como eu era um executivo, não tinha como simplesmente pedir as contas e ir embora. Eu estruturei, organizei todo o processo de Transição, saída. né? De sair, colocar outra pessoa Exatamente. lá, tá. E aí a empresa, o presidente da empresa, então, na época, me pediu para ficar alguns meses, para que ajudasse ele nessa transição. Excelente. Isso foi em agosto, e a minha saída foi combinada para dezembro. E a gente se encontrou quando? A gente se encontrou em novembro, mas Novembro, mais ou menos, né? exatamente. Em novembro já estava tudo acertado, já... Já estava tudo acertado. E eu já vinha fazendo um processo de outplacement, isso fazia parte do meu pacote de saída lá. E dentro desse processo, uma das opções era, obviamente, uma recolocação, né, natural para alguém que tinha construído uma carreira como executivo. E eu explorei muito essa coisa do empreendedorismo, fui fazer Empretec, que eu acho que foi um momento importante. Foi uma decisão ali, foi assim, eu preciso fazer um Empretec para conseguir avançar. Dentro do processo de outplacement surgiu essa ideia, eu não conhecia o Empretec. Empretec, para quem não conhece o programa do Sebrae, bacana pra caramba, obrigatório, pensou em empreender, tem que fazer Empretec. Bacana. E aí a consultora que me atendeu na época falou, olha, acho que você devia conhecer para poder vivenciar um pouco isso. É um programa muito vivencial e tudo. Eu falei, bom, beleza. De fato é sofrido, a semana do Empretec é uma semana sofrida. Não pode contar, né? Exatamente, não pode, mas foi importante, né? E aí eu percebi que de fato eu queria experimentar aquilo. Tinha essa veia empreendedora, né? Exatamente, tá. exatamente. E aí? Sequência? E aí eu comecei a visitar algumas feiras, e aí a feira do empreendedor foi onde a gente se conheceu, né? Visitei algumas feiras de franquia, conheci algumas oportunidades de negócio e nenhuma delas parecia fazer um sentido para mim. Assim, era tudo bacana, podia ter uma oportunidade, podia ganhar um dinheiro, podia montar uma loja, não sei o quê, mas nenhuma delas bateu fundo, assim. E aí num determinado momento eu lembrei de um amigo meu que trabalhava comigo na empresa há uns 10 anos atrás, e ele fez uma provocação assim, ele falou, Rodrigo, eu trabalho com um jornaleiro há muitos anos e o que está acontecendo é que a geração nova, os filhos desses jornaleiros, eles não entendem do negócio. E aí quando o jornaleiro ele morre, ele precisa sair do negócio, o cara não sabe o que fazer com aquilo. Entendi. Né? E aí isso, não por acaso, me veio à mente, né? Eu lembrei dessa minha conversa com ele há um tempo atrás e falei assim, bom, acho que eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu preciso me aproximar ali do negócio do meu pai. Meu pai tinha uma ótica no centro do Rio. Sim. E talvez isso faça sentido. Deixa eu estudar um pouco mais. Aí fui estudar o negócio de ótica, fui buscar... Fiquei um mês trabalhando lá na loja do centro e em paralelo fazendo pesquisas para montar o meu próprio negócio. Então, assim, a conversa com o cara lá que falou do jornaleiro foi uma centelha. Você fala, poxa, o herdeiro aqui, o cara que não está sendo preparado. Como é que você fez esse link assim, entre o jornaleiro e a ótica? Como é que você... Então, eu percebi assim, meu pai, no mesmo ano que eu decidi sair da empresa, meu pai tinha tido um problema de saúde importante, né? E aí sempre que isso acontece, a gente percebe que a vida é um pouco mais frágil do que a gente imagina e que as pessoas que estão próximas talvez não estejam próximas no futuro, né? E aí eu percebi que eu precisava me aproximar um pouco mais do meu pai, não do ponto de vista pessoal, que a gente já tinha essa proximidade, mas do ponto de vista de conhecer um pouco mais o negócio dele. E aí aproveitei a oportunidade para entender se era esse negócio que faria essa vontade, exatamente, essa vontade de empreender, brilhar com mais intensidade, né? E de fato foi o que aconteceu, né? Quando eu fui estudar o negócio, estudar o mercado, busquei alguns relatórios setoriais, entrevistei algumas pessoas que ele me indicou, que eram fornecedores, que eram empresários e tudo.
Nesse ponto, você acha que você pegou as competências que você desenvolveu no meio corporativo, como executivo, você pegou essas competências e aplicou? Peguei e apliquei todas. Todas? Isso. Entendi. E foi suficiente ou não? Nem de longe. Nem de longe? Nem de longe. Então, assim, tudo que você tinha estudado, vivenciado esses 20 anos como executivo, quando você falou, não, é suficiente. Eu achei que era mais do que o suficiente. Caramba, assim. Achei que legal. era assim, que eu ia arrebentar, que eu ia botar para quebrar, que Faltou. eu ia resolver tudo. E vi que boa parte dessa experiência não era relevante no primeiro momento, né? Não é relevante quando você está iniciando, e que existia uma série de outras competências, uma série de outras ferramentas que eu nunca tinha usado. É como você, por exemplo, ficar sem usar um braço durante ou entender muito que tempo, o braço que você tem não serve, não é? Ou isso, exatamente. E aí tem que começar a usar e você não sabe direito como é que faz, como é que usa, né? É igual aprender a dirigir, né? Você pode saber andar de bicicleta ou andar de moto, né? Você pode saber andar de bicicleta, você diz, não, vou andar de moto porque é igualzinho. E andar de moto não é nada a ver, entendeu? É completamente diferente. Você até sabe se equilibrar, até entende que esse equilíbrio é bacana, mas todo o mecanismo da moto é completamente diferente da bicicleta. Tem que começar a aprender tudo de novo. Exatamente. E aí foi trabalhar com teu pai Foi isso, assim? Aí você fiquei lá um tempo. Fez um estágio lá. Exatamente. Né? E aí... Ganhava uma grana lá, teu pai pagava? Ganhei nada. Então, assim, estágio não remunerado ainda. Não remunerado, só para experimentar, para conhecer como é que era a dinâmica. Foi bom porque eu ajudei ele a resolver algumas questões da empresa dele. Legal. Né? Que aí, assim, a minha competência como executivo me ajudou nisso, né? Organizar um pouco mais e tudo. E na sequência, alguns meses depois, eu apresentei um plano de negócio para ele, porque eu queria que ele fosse meu sócio nesse negócio. Aqui nessa loja aqui, entendi. Exatamente. Eu decidi que eu não ia... eu decidi que eu não ia mexer no negócio dele, até porque se a minha ideia não desse certo, o negócio dele estava preservado lá. Entendi. Então a gente decidiu montar uma outra loja, e aí a partir daí... E ele topou? Ele topou, vamos junto. Ele entrou com o conhecimento técnico todo que ele tem do negócio, né? Com a experiência de 40 e poucos anos de vida nesse negócio. E você aportou um dinheiro para poder Botei a grana e bolei todo o conceito da marca, né? O dinheiro que você aportou na época, assim, você deve ter feito uma conta, né? Falou, vou ter que aportar tanto de dinheiro. Foi suficiente ou não? Você acertou na conta? O dinheiro faltou bastante, assim, principalmente com a de obra, né? Mas foi um susto isso ou não? Você falou, putz, eu fiz uma conta. Já mais ou menos você tinha previsto que... Sim. Tá. Foi um pouco além do que eu tinha imaginado, mas já estava mais ou menos desenhado que isso poderia acontecer. Né? Não foi surpresa, mas... Não, aí duas coisas que eu acho importantes, assim, dessa experiência, né? Orçamento de obra nunca é suficiente, né? E capital de giro, pelo menos no momento em que a gente decidiu montar o negócio, também não foi suficiente. Então, capital de giro escoou rápido demais. A gente montou o negócio no meio da pior crise financeira do Brasil nos últimos 80 anos, né? E isso dá um... frio. A gente joga meio que um banho de água fria nas borboletas, entendeu? Eu tenho um amigo que fala assim, quando você vai tocar uma obra, você tem que pensar assim, você fez uma conta, aí é o dobro do dinheiro e o dobro do tempo. É verdade. Não vai batendo. Até terminou no prazo. Ficaram alguns senões ali para depois, mas até que terminou no prazo. E aí começou, abriu a loja. E aí a gente começou a descobrir que não estava pronto. A gente achou que estava pronto, começamos a descobrir que não estava pronto. Então, por exemplo, como o visual da loja é muito moderninho, muito diferente, não parece uma ótica, parece uma loja de óculos escuros, uma loja de moda, alguma coisa assim. As pessoas entravam muito para perguntar, olhavam, via as armações e tudo e perguntavam assim, mas vocês também fazem as lentes? Entendi. Falei, a gente faz lente, a gente é uma ótica, né? Aí a gente falou assim, bom, realmente, olhando para fora, não dá para dizer que aqui é uma ótica, né? Então vamos colocar uma placa dizendo que nós somos uma ótica. E aí tem uma placa ali, né? dizendo que nós somos uma ótica. Né? Então pode vir que a gente... Exatamente. Botamos o slogan da loja, com ênfase na ótica, e passamos a comunicar mais isso. Né? Então esse é um tipo de aprendizado de imediato. Imediato. A gente sofreu no começo bastante. Né? A gente, por exemplo, tinha tomado uma decisão de ter um serviço interno aqui
de montagem na hora. Aham. E vimos que isso contribuía pouco, trazia pouco valor, Entendi. de uma forma geral. Era importante, quem usava achava importante, mas eram poucas pessoas que utilizavam. Entendi. Então a gente, um ano depois, se desfez do equipamento que a gente tinha aqui dentro. Ah, tinha o equipamento, tudo para montar. Tinha um equipamento para fazer montagem na hora. Entendi. E aí a gente acabou mudando de ideia e terceirizamos essa atividade e mantivemos uma prestação de serviço razoável. Assim. E aí foi indo, a ótica foi andando. Opa, tchau, tchau. Obrigado. A ótica foi andando, foi evoluindo, tudo. Teve algum grande problema assim no meio do caminho, nesses 4 anos para cá? Não. Vários. Teve, É mesmo? Deram todos que você imaginar. Inclusive, Entendi. a gente teve problema da loja alagar. Em Alagar? algum momento, exatamente. Tivemos um problema esse tal equipamento que ficava aqui, ele usava água, né? E durante a operação o registro não ficou fechado direito. E aí quando foi 6 horas da manhã, o pessoal da galeria aqui me liga falando: Rodrigo, acho que está com algum problema ali na loja, dá um pulinho, vem dar um pulinho aqui para você. Agora, né? Dá um você pulinho ver aqui agora, exatamente. Aí eu olhei pelas câmeras e realmente vi a loja brilho. cheia d'água. Meu Deus do E céu. aí a gente foi um desespero. Mas aí eu vim, a gente veio correndo e tudo. Porque você chega aqui e você fala assim, como é que resolve? Pega o plano de negócio lá, vê se no Não plano de tem, negócio tem não alagamento de loja. não Não tem, tem, não não previ tem. isso, né? E aí não tem o que resolver. Tem que resolver. Arregaça as mangas, pano, Né? rodo e não Ai, tem. que saudade da vida executiva. Porque quando você é executivo, você fala assim, liga pro pessoal da manutenção, liga pro pessoal da limpeza, vamos limpar, traz o rodo, não sei o quê. Não tem o pessoal da manutenção, não tem o pessoal da limpeza. E, assim, Tem que cadê o resolver rodo? tudo. Né? E tem que abrir a loja, porque o cliente não tem nada a ver com isso, entendeu? O cliente não tem nada a ver com a loja estar inundada ou não. Fantástico isso, que aprendizado, né? Esse foi um aprendizado. Esse foi um aprendizado enorme. E aí, como é que tá agora? Está melhorando, assim. A gente continua apostando no negócio porque a gente vê um crescimento sistemático. Né? Então, a gente agora já tem... A gente está no 3º ano de operação e quando a gente compara com o ano anterior, a gente vê crescimento e quando a gente comparou com o ano... o primeiro ano, a gente também viu crescimento. Então, apesar de ainda não estar numa situação ideal, numa situação confortável, Você tá vendo a gente continua vendo esse crescimento. A gente continua apostando no negócio porque a gente está vendo que não é uma deficiência nossa, assim, não é uma limitação, pelo menos até o momento, não é uma limitação local aqui, do nosso negócio. A gente conversa com outros lojistas, conversa com os nossos fornecedores que atendem outras lojas também, e todos eles relatam, muita gente relata a mesma coisa, dificuldade por conta da situação econômica do país, do nível de desemprego. O período Exatamente. não é muito Exatamente. favorável, né? Então, Mas mesmo assim você está vendo um crescimento, tá vendo? A gente está vendo um crescimento, isso tudo a gente atribui muito ao trabalho de se manter relevante, entendeu? Ah, interessante isso. Então a gente vem buscando sempre algumas inovações, alguns serviços diferentes. Criar coisa nova sempre. Criar coisa nova, divulgar. Tem época que, assim, como eu não tenho uma equipe de marketing, né, ainda não tenho essa disponibilidade de ter uma equipe de marketing, então eu sou a equipe de marketing, eu sou a equipe do financeiro, né, Faz o meu café, sócio, limpa o meu chão. sócio cuida da operação, a equipe ajuda bastante, tudo. Mas somos hoje 4 pessoas no total, assim, incluindo 2 sócios. Então são 2 sócios, 2 funcionários para resolver absolutamente tudo que precisa resolver dentro da empresa. Então, muito pratinho para equilibrar. muito pratinho para equilibrar. Então, às vezes a gente esquece, pô, esse mês a gente não colocou a postagem no Instagram. Aí, enfim, vamos organizar, mês que vem tem que postar de novo. Você tinha um serviço que você entregava o óculos em casa? Tem ainda isso? Tem ainda, Como é que a gente funciona tem isso? ainda. A gente faz o seguinte, você entra no site e você escolhe os óculos que você mais gosta. Né? E aí, depois que você escolhe esses óculos, você pode escolher até 10 óculos, a gente vai agendar um dia para ir em casa ou para ir no escritório e você experimenta e compra aquilo que você achar mais legal, aquilo que você achar mais bacana. Tem custo isso? Eu pago uma taxa para você ir lá em casa? Só paga se não fechar Entendi. nada. Porque aí tem a gente tem uma taxa de visita que é só o custo de deslocamento. Entendi. Fora isso, não tem custo adicional. Escolho ali, nenhum. eu já escolho pelo site, vejo, já chega, Escolhe no experimento. site visualmente, que é muito parecido com o que as pessoas fazem na loja. Ela olha visualmente aquilo que ela mais gosta, por conta da cor, do formato e tudo. As fotos do site todas têm praticamente 360 graus a peça.
E aí, com base nisso, a gente leva, você escolhe, a gente leva, experimenta, já faz o orçamento, se tiver que fazer a lente, já faz o orçamento na hora. Legal. E vai. E agora a gente está bolando um outro serviço em que as pessoas podem fazer o orçamento da lente pelo site direto. Entendi. Então, você entra no site e a gente vai te mandar, com base na sua receita, a gente vai te mandar até 3 orçamentos diferentes para o mesmo grau que você tem. E aí você tem a opção de vir comprar com a gente, fechar negócio com a gente, ou de usar esse orçamento na concorrência para negociar preço lá. Mas já tem um parâmetro de preço. O importante é que a gente possa prestar esse serviço e mostrar que a gente, enfim, tem um conhecimento bacana sobre o assunto, que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, né, e que a gente tem uma preocupação. Mas é óbvio que eu quero que você feche o negócio comigo, mas o mais importante para mim é que você reconheça na nossa marca uma boa prestação de serviço. Legal, compromisso com o resultado do cliente. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, da tomada de decisão até hoje, 5 anos quase ali, né? 4 para 5 anos. 4 né? anos, 4 anos. Pensou em desistir em algum momento? Quase todo dia. Quase todo dia. Quase todo dia. E o que você faz para não desistir? Cara, toma um banho, toma café da manhã e vai trabalhar, exatamente. Vambora, começar tudo de novo. Eu acho que é importante assim, tem que ter um objetivo, né? Então, Você tem um objetivo claro. eu tenho um objetivo claro. Tá dificílimo de chegar lá, mas é um, Você tá é um ali, objetivo né? Você tá claro. vendo ali o É um caminho. objetivo claro. Tá. É um objetivo quantitativo, né? Não, Tá. não é uma viagem qualquer. Tem um número. Tem um número. Um número claro ali. Exatamente. Não sossega enquanto não chegar nesse número. Eu Ele tá preciso- indo. Eu preciso chegar naquele Legal. número. Agora, isso também não é suficiente. Tá. Assim, tem algo mais essencial que faz com que a gente tenha, com que eu tenha energia de correr atrás desse número, que é, por exemplo, eu sempre ouvi muito, né, durante a minha vida adulta, que empresário no Brasil era picareta, que empresário no Brasil Enriquece roubando. enriquece roubando, que explora não sei o quê, que faz não sei o que lá e tudo. Então, assim, acho que hoje o meu objetivo de vida, mais do que o objetivo de negócio, é mostrar que é possível ser um empresário bem-sucedido no Brasil de forma honesta, de forma lícita, de forma bacana, entendeu? Então, assim, eu ainda não consigo fazer as retiradas que eu gostaria de fazer do meu negócio, né? Botar dinheiro no bolso, literalmente, né? Me organizei financeiramente, planejei financeiramente para isso, obviamente. Tenho uma segunda atividade que me ajuda a manter o fôlego durante esse período, mas estou com meus impostos em dia, estou com a minha folha de pagamento em dia, estou com tudo em dia direitinho, porque esse é o que está por trás dessa história toda, entendeu? Legal. Bacana. Rodrigo, obrigado. Obrigado Prazer você. conversar com você. Muito bom. Bacana. Rodrigo, da Ótica. Falei certo? OTK. OTK. Entra no site dele depois, eu vou deixar aqui embaixo aqui para vocês verem o site dele. Bacana. Só o site já é diferente. Vem visitar aqui a loja aqui em Ipanema. Dá o endereço aqui. Rua Visconde de Pirajá, 156, loja B, em Ipanema, pertinho do metrô da General Osório. E aí tem o telefone também, a gente vai colocar aqui embaixo junto com o endereço do site, certo, Maurício? Certo. Então tá bom. Vem. Obrigado. Bacana. Valeu. Muito bom.